E aí, pessoal, estamos de volta aqui com mais um assunto para a gente trabalhar hoje. Agora nós vamos trabalhar equações incompletas do segundo grau, né? Temos algumas equações do segundo grau que ela não vem na sua forma geral, ela não vem na forma completa. Então a gente não precisa utilizar procedimentos mais complexos, como a fórmula de Bhaskara ou alguma outra coisa, certo? Então a gente vai ver aqui três casos básicos de equações incompletas do segundo grau, ou seja, quando falta algum termo da equação, beleza? Então vamos lá. No primeiro caso, nós temos exemplos de equações. Primeiro caso, ó, quando o coeficiente b é igual a zero. Observe nessas equações, ó, que eu tenho o x ao quadrado, que me dá o coeficiente a. Eu tenho o menos 25, que me dá o coeficiente c. Porém, eu não tenho o x, que é o que me daria o coeficiente b. Então, quando a equação não apresenta um de seus termos, significa que essa equação ela é incompleta, beleza? Então, como primeiro caso, nós vamos trabalhar equações que faltam o termo do coeficiente b, ou seja, quando b é igual a zero. Como é que a gente faz para resolver essa equação? De uma forma bem prática, bem mais simples. Nós vamos resolver usando aquele método, né, de transposição, ou seja, vamos deixar letra de um lado, número do outro, beleza? Da mesma forma que a gente já é acostumado a fazer com as equações do primeiro grau, por exemplo. Então eu tenho aqui x ao quadrado menos 25 igual a zero. Organizando isso para ficar letra de um lado, número do outro, eu vou ter x ao quadrado igual... Esse 25, ó, que está negativo, que está subtraindo, eu vou passar para o outro lado, invertendo a sua operação. Então, como ele aqui está subtraindo, ele vai passar para o outro lado somando. Ou seja, como ele está negativo, ele passa para o outro lado positivo. Beleza? Como é que eu faço agora para encontrar a raiz? Eu vou pegar, ó, esse expoente aqui e vou passar para o outro lado também. Lembrando que quando a gente passa algum elemento de um lado para outro da igualdade, nós temos que inverter a operação. Então essa potência 2, ela vai passar como raiz quadrada. Então vamos lá. Vou ficar com x igual a mais ou menos. Por que mais ou menos? Lembram que numa equação do segundo grau eu vou ter duas raízes, beleza? Nesse caso aqui, ó, quando b é igual a zero, eu sempre vou ter duas raízes, sendo que uma positiva e a outra negativa. Vocês vão ver no final. Então, ó, x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 25. Então, x igual a mais ou menos... Qual é a raiz quadrada de 25? Ou seja, qual é o número que é elevado ao quadrado dá 25? Ou qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 25? A gente sabe que esse número é 5. Então, a solução para a nossa equaçãozinha aqui, ó, é menos 5 e mais 5, beleza? São as duas raízes dessa equação. Tranquilo? Professor, por que deu menos 5 e mais 5 e não só 5 positivo? Observe que no caso da equação aqui, ó, está dizendo que x é igual a raiz quadrada de 25. E ambos os valores correspondem à raiz quadrada de 25. Observe que, se você pegar menos 5 elevado ao quadrado, é menos 5 vezes menos 5, que dá 25 positivo. E se você pegar o 5 ao quadrado, é 5 vezes 5, também dá 25 positivo. Então, ambos os resultados são solução para essa equação. Beleza? Vamos ver outro exemplo. Eu tenho aqui, ó, 2x ao quadrado menos 18 igual a zero. Vou fazendo
aquilo que a gente já viu que é para fazer, né? Deixar letra de um lado, número do outro, usando transposição. Então, vou ficar aqui, ó, com 2x ao quadrado igual, esse menos 18, ó, passa para o outro lado, positivo, certo? Vou passar quem agora? Esse 2 que está aqui na frente, ó. O objetivo é deixar o x sozinho. Então, x ao quadrado é igual a 18. Esse 2 que está aqui multiplicando, ele passa dividindo, né? Nós temos que inverter a operação. Ficamos com x ao quadrado igual 18 dividido por 2 dá 9. Então, falta agora a gente só passar, ó, o expoente como radical. Então, ó, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9. X é igual a mais ou menos, qual é a raiz quadrada de 9? É um número que multiplicado por ele mesmo dá 9. E a gente já sabe que esse número é 3. Beleza? Então, ó, a solução dessa equação é 3 negativo e 3 positivo. E resolvido o problema. Tranquilo, pessoal? Vamos ver aqui esse último exemplo, ainda do primeiro caso, quando b é igual a 0. Então temos aqui, ó, 7x ao quadrado menos 14 igual a 0. Mesmo procedimento. 7x ao quadrado igual, 14 negativo passa positivo. Vamos passar o 7 agora. X ao quadrado igual a 14. O 7 passa dividindo. X ao quadrado igual 14 dividido por 7 dá 2. Agora passar o expoente. X é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 2. Observe que a raiz quadrada de 2, já chegamos aí no número irracional, né? Então não precisa a gente desenvolver mais esse radical, nem colocar lá 1, aquele monte de decimais que você já sabe que vai dar. Então a gente deixa a resposta do jeito que está. Então a solução da nossa equação aqui, ó, é menos raiz quadrada de 2 e mais raiz quadrada de 2. E resolvido o problema, beleza? Então veja que é bem rápido e prático, sem precisar utilizar a fórmula de Bhaskara, calcular delta, aquela coisa toda que vocês estão acostumados a fazer. Beleza? Esse foi o nosso primeiro caso. Vamos ver o segundo. Ó, no segundo caso, nós temos o seguinte, ó. Nós temos quando a equação tem o coeficiente c igual a 0. Então, observe aqui, ó. Eu tenho o x ao quadrado, que dá o coeficiente a. Eu tenho o x, que dá o coeficiente b. Porém, eu não tenho o termo independente, que seria o meu coeficiente c. Então, isso aqui é mais um caso de uma equação do segundo grau incompleta. Beleza? Como é que a gente resolve isso? Nós vamos resolver esse tipo de equação com fatoração, certo? Observe que na equação, nos dois termos que ela apresenta, eu tenho um valor que é comum. Eu tenho um termo, eu tenho um elemento que é comum na equação. Então, ó, eu tenho o x aqui e eu também tenho o x aqui. Então, eu vou colocar x em evidência, certo? E eu vou dividir toda a equação por x, pelo elemento que é comum aos dois termos. No caso aqui é o x. Como é que eu faço para dividir essa equação? Normal, só eu lembrar da divisão lá de monômios, né? Divisão de polinômio por monômio. Ou lembrar também lá das propriedades da potência. Isso ajuda também. Por exemplo, eu vou ter, ó, x ao quadrado dividido por x, que dá quanto? Dá x. Por que dá x? Ó, divisão de potências de bases iguais, repete a base e subtrai os expoentes. 2 menos 1 dá 1. Ficou x a primeira. Menos, ó, 5x dividido por x, ó. O x corta com o x daqui, né? E sobra o menos 5. Isso aqui vai ser igual a 0. Uma forma prática, para quem ainda tem dificuldade nesse tipo de divisão, é você fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui x ao quadrado menos 5x
e eu tenho que dividir por x. Eu vou reescrever isso aqui de uma outra forma. Veja só. O x ao quadrado seria x vezes x. Correto? O x ao quadrado, resolvendo ele, é x vezes x. Já que ali é uma potência de expoente 2. Menos 5 vezes x. Que é o que eu tenho aqui, ó. Isso tudo aqui, ó, eu vou dividir por quem? Por x. Por que eu estou dividindo por x? Vamos voltar. Quando eu observo a minha equação, eu vejo que o x é um elemento que pertence, que é comum aos dois termos. Como ele aparece nos dois termos, eu posso colocá-lo em evidência e fatorar, ou seja, dividir a minha equação por x para facilitar o meu cálculo. Então, ó, x ao quadrado é igual a x vezes x e menos 5x é 5 vezes x. Dividido por x, ó, olha o que é que eu tenho. Um x aqui eu corto com esse, ó. Quem sobrou? X. E nesse outro termo aqui, ó, eu corto x com x. Quem foi que sobrou? Menos 5. Então, não tem dor de cabeça para vocês fazerem isso. Beleza? Vamos lá. Voltando aqui. Como é que eu faço agora para calcular? Observe que eu tenho x vezes x menos 5 igual a 0. Para essa multiplicação aqui dar 0, ou esse x vai ser igual a 0, ou esse termo aqui, ó, vai ser igual a 0. Um dos dois tem que dar 0, porque para dar 0 aqui o resultado, essa multiplicação, pelo menos um desses termos tem que dar 0. Beleza? Então, eu vou dizer que esse x aqui de fora é igual a 0. Então, eu já tenho a minha primeira raiz. X ali vale 0. Vou descobrir quanto é que vale esse x aqui de dentro. Ó. Eu sobrei com quem? X menos 5 igual a 0. Eu vou escrever isso aqui agora. X igual... O 5 que está negativo aqui passa para o outro lado positivo. Então, já achei a minha segunda raiz. Então, quem é a solução aqui? 0 e 5. Solução aqui, ó, da minha equação, 0 e 5. Tranquilo? Vamos ver outro exemplo. 3x ao quadrado menos 10x igual a 0. Novamente, ó, o x, ele é elemento comum. Então, eu vou colocar x em evidência, vezes, e vou dividir a minha equação por x. Eu vou fatorar. Então, ó, 3 dividido por 1, que tem aqui na frente, vai dar 3. X ao quadrado dividido por x, a gente já viu que dá x. Menos 10 dividido por 1, que tem aqui na frente, dá 10. E x dividido por x, ó, corta o x, né? E aí o x desaparece. Ele some, não precisa eu escrever mais. Fechei aqui, ó, igual a 0. Já vimos que esse x que está aqui fora vale 0. Vou descobrir agora isso aqui de dentro. Então, eu fiquei com 3x menos 10 igual a 0. Isso é uma equação agora do primeiro grau. Então, ó, 3x igual... O 10 que está negativo, vou passar para o segundo lado positivo. Para eu saber x agora, basta eu passar o 3. Então, ó, x igual a 10 dividido por 3. O 3 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Observe que nós ficamos com uma fração que não é possível dividir com números inteiros, né? 10 não é divisível por 3. Aí a regrinha matemática é a seguinte, que a gente simplifique a fração caso seja possível. Neste caso aqui, não será possível. Por quê? 3 é um número primo, então só vai dividir por 1 e por ele mesmo. 10 não divide por 3. Então, a gente tem aqui uma fração que a gente chama de fração irredutível. Então, a gente para aqui. Beleza? Quem é a solução da minha equação? 0 e 10 terços. Tranquilo? Vamos para o último exemplo aqui desse caso. 2x ao quadrado mais 7x igual a 0. Mesmo procedimento. Ó. X aqui, colocar em evidência. Vamos dividir. 2 dividido por 1 que tem aqui na frente dá 2.
X ao quadrado dividido por x, a gente já viu que dá x. Mais 7 dividido por 1 dá 7. E x dividido por x, ó, elimina. Então não precisa mais eu escrever. Tranquilo? Se eu quiser saber que a minha fatoração está correta ou não, basta eu efetuar a multiplicação e ver se ela volta a ser isso aqui, ó. X vezes 2x dá 2x ao quadrado. Mais x vezes 7 dá 7x. Então você comprova que a fatoração está correta. Beleza? Esse x aqui, ó, vale 0. Vamos encontrar o outro. Então, 2x igual 7 está positivo, passa para lá negativo. X igual a menos 7 sobre 2. Mais uma vez nós temos uma fração irredutível, não dá para a gente prosseguir. Então, quem é a solução aqui da minha equação? 0 e menos 7,5. Beleza? Por último, que é um caso bem simples, eu vou trabalhar com vocês só para mostrar que ele existe, mas esse aqui é o mais simples de todo de resolver, que é o terceiro caso, quando nós temos equações que B é igual a 0 e C é igual a 0. Professor, tem algum caso que A seja igual a 0? Não. Por quê? Observe que o coeficiente A, ele é o coeficiente que acompanha o termo, que é o x ao quadrado, que determina que a equação é do segundo grau. Se eu tiver uma equação do segundo grau, seja lá qual for, que o coeficiente que determina a equação for igual a 0, 0 vezes x ao quadrado daria 0. Então esse termo não existiria. Se esse termo não existir, a equação deixa de ser do segundo grau. Beleza? Então não pode o A ser igual a 0. Tranquilo? Então vamos lá, para a gente encerrar. Nesse terceiro caso eu tenho B igual a 0, C igual a 0. Observe que eu tenho apenas aqui 2x ao quadrado. Eu não tenho o x e nem tenho o termo independente. Como é que eu resolvo isso? De forma simples, pessoal. Olha, eu tenho aqui 2 vezes x ao quadrado igual a 0. Eu teria que fazer o seguinte. X ao quadrado igual a 0. O 2 passa dividindo. X ao quadrado igual 0 dividido por 2 dá 0. E aí, ó, raiz quadrada de 0 igual a 0. Ou seja, todas as equações do segundo grau, ou seja, qual for, que eu tiver o termo da equação sozinho, no caso aqui da equação de segundo grau, eu não tenho B nem C, tenho só o termo A, eu tenho um único termo. Para essa equação ser 0, o x só pode ser 0. A única forma dessa equação dar 0 é se eu multiplicar, seja qual for o valor que tiver aqui na frente, por 0. Então, ó, exemplo B. Raiz quadrada de 3x elevado ao quadrado igual a 0. Qual é o valor de x? 0. 2/3 de x elevado ao quadrado igual a 0. Qual é o valor de x? 0. Não precisa fazer cálculo, não precisa ter dor de cabeça com isso. Tranquilo, pessoal? Então, esse foi mais um vídeo tratando de equações incompletas do segundo grau, beleza? Já sabe, né? Gostou do vídeo? Deixa um like aí, deixa seu comentário, se inscreve no canal, compartilha nas suas redes sociais, para que outros também possam tanto acompanhar o nosso trabalho, como ajudar o canal aí a crescer e a gente poder alcançar mais pessoas. Tranquilo? Então não saia desse vídeo sem se inscrever, ativar o sininho. Sempre vou estar postando aqui vídeos de assuntos que os alunos têm muita dificuldade, para a gente poder ir compartilhando isso aí e tirando as dúvidas de vocês. Beleza? Valeu!